Olá, pessoal, gente que eu amo, gente que eu quero ajudar e ver nessa jornada de sucesso aí, tendo muito sucesso. Como é bom poder estar aqui com vocês mais uma vez e poder estar te ajudando, né? Prosseguir nessa jornada de sucesso aí. Hoje eu quero falar sobre a boa atitude de pedir. Com certeza, muitas pessoas acham pela sua maneira que ela foi criada ou pelo que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Um descaso das pessoas, o desamor, o orgulho, a soberba, o egocentrismo, o egoísmo, inúmeras coisas, né? Que foram se passando os anos, os tempos, as gerações e a humildade, a simplicidade se perdeu. E junto com isso perdeu-se também a autonomia de pedir. Você sabia que essa palavrinha, pedir, ela pode te levar longe, rumo à sua jornada de sucesso, com muito sucesso? Como assim, apóstola? Nós sempre falamos que nós trabalhamos o físico e o espiritual aqui, né? Então, eu vou falar de uma forma física e espiritual. Primeiro, eu vou falar da forma espiritual, porque começa a partir daí. Mateus 7:7 diz assim, ó: Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e a porta vos será aberta. E outra palavra também vai falar, Tiago 4:2 vai falar assim: não tendes nada porque não pedis. Então, nós vamos trabalhar nessa parte espiritual, que é você pedir a Deus. Toda vez que você ora, você está pedindo. Com certeza, se a gente falar de adorar, a maioria das pessoas elas vão ter dificuldade de adorar, porque elas buscam a Deus exatamente para pedir, né? Só que quando você pede a Deus, o mundo espiritual se abre e Deus vai usar você para que você possa pedir, fazer algo. Porque, na verdade, quando você falou com Deus, ele já abriu a mente e o coração das pessoas para que elas te honrem. Um exemplo disso, Esther. Esther, ela precisava que o povo dela fosse livre da morte. E ela precisava pedir o favor do rei. Mas antes disso, ela buscou o âmbito espiritual primeiro. Falou com Deus, jejuou 3 dias e 3 noites. E quando ela fez isso, o céu se abriu a favor dela. Logicamente, quem manda no coração do homem, na mente do homem, é o próprio Deus. E ela fez isso no âmbito espiritual. E aí ela foi para a parte física, né? Ela trabalhou o seu emocional. Por quê? Como assim emocional? Porque assim, a maioria das pessoas, elas foram criadas de uma forma de não ter que pedir nada para ninguém, de ser independente. O ser humano tem esse orgulho, né? De não querer depender das pessoas, de não querer humilhar, de não querer depender das pessoas, mas o ato de pedir não é você depender, o ato de pedir significa que é como a palavra do Senhor fala, se é bom andar de dois em dois, porque se um cair, o outro levanta, né? Agora, se a pessoa estiver sozinha, ela vai a algum lugar? Não. Então, o pedir é alguém se desprender a te abençoar. Como que uma pessoa vai te abençoar se você não está pedindo, se você não está falando? Como se diz, ainda tem aquele ditado que fala assim, o que que eu vou saber, o que que o mundo quer, né? Então, na verdade, nós temos que trabalhar isso aí. A maioria das pessoas tem essa dificuldade em pedir ajuda. Em pedir ajuda em tudo, seja no seu relacionamento, que você muitas vezes fica calado e você vê a pessoa fazendo alguma coisa errada, às vezes a pessoa nem tá vendo o que ela tá fazendo de errado e você não pediu, ó, faz isso para mim hoje, me ajuda nessa situação, ou pedir para um filho, ou pedir, tem pais que têm dificuldade de pedir para os seus próprios filhos favores, situações de casa, para resolver coisas de casa, eles têm dificuldade de viver aquela situação ali embaraçosa, porque tem dificuldade de pedir. Então,
Deus fala na tua palavra, pedi, vos será dado. Então, mas só que a maioria das pessoas, elas vão pedir a Deus, elas estão lá no seu quarto orando, falando com Deus, ou elas estão na rua, no trânsito, dirigindo, falando, Deus, eu preciso disso, dessa situação hoje, eu preciso desenrolar essa situação financeira, ou sentimental, ou profissional, ou preciso de algo, né, nos estudos, ou seja qual lá for a área que você precisa pedir, só que você não pede, porque você já pensa que a resposta dessa pessoa vai ser não. Então, nós vemos muita dificuldade hoje em dia, porque antigamente as pessoas tinham mais facilidade no vizinho pedir isso, pedir aquilo, pedir um favor, e era mais fácil, era mais flexível, todo mundo era muito flexível. Mas aí entra aquela história de que os bons pagam pelos maus. Aí por causa de uma situação ruim, né, uma experiência ruim que aquela pessoa passou, pelo fato de pedir um favor e ser humilhada e ter passado tantas coisas, essas pessoas se fecham. Então vai todo mundo se fechando dentro de um casulo e ninguém precisa de ninguém e vai virando uma bagunça muito grande. Por quê? Porque nós precisamos do outro. Talvez hoje você critique alguém que está pedindo, mas amanhã pode ser você que está pedindo. E eu quero falar para você, as pessoas mais corajosas são essas pessoas que pedem. Porque elas não passam dificuldade. Quem pede não passa dificuldade em nada. Então nós temos, hoje eu vim aqui para trabalhar esse âmbito com você. Não só você pedir a Deus, mas você, quando você pede a Deus, você fazer igual Esther. Ela pediu a Deus, ela orou e jejuou, e depois ela foi e entrou em ação e abriu a boca dela e pediu o favor do rei. E aí o rei já estava pronto para abençoá-la. Ele estendeu o cetro a favor dela e ela encontrou o favor do rei através do ato de pedir. Olha que não era nada fácil, porque ela estava numa situação muito difícil, que era... Naquele tempo, se o rei não houvesse chamado alguém à sua presença e essa pessoa aparecesse sem ser chamada, ela era até morta. Só que ela estava disposta até mesmo em morrer do que ficar calada. Ela não podia ficar calada diante daquela situação que ela estava passando. O povo dela ia morrer. Todo o povo dela, a província dela ia ser morta. E ela tinha que fazer algo. A mesma coisa você. Talvez você está numa situação aí tão difícil, passando por uma situação difícil sozinho, sozinha. E você não tem a coragem de pedir. É claro que a gente não pode pedir também favor para qualquer pessoa, porque muitas pessoas vêm com trocas, né? Me dá que eu te dou, né? Então, a gente tem que estar sabendo também qual a direção que a gente vai pedir a Deus uma direção, uma estratégia para a gente estar pedindo o favor de alguém que realmente possa nos ajudar de acordo com o propósito de Deus para não sair do projeto da palavra. Porque aí no mundo também está cheio do ato de dar, né? Pedir e dar-se-vos-á, mas também numa questão de troca, né? Que também Deus não agrada dessa forma. Por quê, gente? Porque, olha o que Deus falou aqui, ó. Pedi-vos será dado. Ou seja, você ora ao Senhor, você pede a Deus e Deus vai abrir uma porta para que quando você chegar naquela porta ali e pedir, já está ali, já é seu. E outra, quando Deus dá alguma coisa para alguém, é de forma gratuita. Se alguém te cobrar um favor, então não é de Deus, aí já é o inimigo atuando nisso aí. Então a gente tem que ter essa visão também para pedir, mas a gente não deixar de pedir. É tão interessante que desde ontem Deus está me incomodando de trazer isso aqui. Deus falou assim, trabalhe o meu povo no ato de pedir. Eles precisam aprender a pedir. Não sei porque Deus mandou trazer isso aqui, mas eu tenho certeza que você precisava ouvir isso e trabalhar isso. O seu emocional, talvez você trabalhou de uma forma, você cresceu de uma forma de não pedir favores, você está numa situação tão difícil, mas que se tornará tão fácil se você abrir a sua boca e pedir. Peça a Deus e depois Deus vai dar a direção e vai mandar a pessoa certa para que você peça ajuda e ela te ajude. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se nosso bom Jesus permitir.